Bom dia, meus irmãos. Vocês estão com fome, né? Diga a verdade. Todo mundo de jejum, né? Pessoal, mais um domingo, né? O dia do Senhor. Mais uma escola bíblica dominical, né? Sabemos que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros preza por isso. E hoje nós também trabalharemos mais um tema, né? Esse é um tema avulso. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o manual de instruções da evangelização, tá bom? Então eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 24. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 44 até o 49. Então, os próximos minutos estaremos trabalhando esse texto na perspectiva de entender um pouco mais sobre o manual de instruções da evangelização. Lucas 24, versículo 44. Olha o que o texto diz. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não sei se vocês são iguais a mim, eu tenho dificuldade com o manual, né? Toda vez que a gente compra algum móvel lá em casa, para mostrar que eu sou o homem da casa, eu monto, sobra 3, 4 parafusos, uma peça fica para fora. Onde é que era essa peça mesmo? E a gente sempre tem que voltar, desmontar tudo e submeter ao manual, para que a gente possa fazer tudo certinho. Não é diferente com o Evangelho, né? Não é diferente com a palavra de Deus, não é diferente com a evangelização, né? Não é da nossa forma, mas Deus, a palavra dele, nos auxilia, nos proporciona um manual claro e cristalino para que nós possamos cumprir o chamado da evangelização, e com isso as pessoas seriam alcançadas pelo poder do Evangelho. Esse encontro aqui de Jesus com os seus discípulos, é interessante que depois da morte de Jesus, os discípulos estavam aterrorizados. Vamos lá em João capítulo 20, que é o mesmo contexto aqui de Lucas 24, 36. Olha o que o texto vai dizer lá em João 20. Como aqueles discípulos estavam. João 20, 19. Olha o que o texto vai dizer. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Como é que eles estavam? Mortos de medo, ao ponto de trancar a porta da casa para que ninguém os visse, atemorizados, com medo. E se você for voltar lá para Lucas 24, versículo 36, a frase que Jesus diz é a mesma. É o mesmo momento da história. Ele vai dizer: olha, paz seja convosco. Que a minha paz seja com vocês.
porque Jesus sabia como aqueles discípulos estavam. Jesus entendia como estava o coração daqueles discípulos. E a partir desse último encontro, depois da ascensão de Jesus, que é a partir do versículo 25, é a ideia da ascensão de Jesus, né? Ele instrui agora seus discípulos a como cumprir a missão. A como cumprir a missão. Então, uma pergunta que eu faço é, quais são essas instruções dadas por Jesus para que nós possamos cumprir a missão que Ele mesmo nos comissionou? E a primeira instrução dessa missão, desse manual, está no versículo 44 a 47. Porque o texto vai dizer: Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Primeira coisa, Jesus fala assim: olha, essas palavras eu já tinha dito para vocês. Eu vou relembrar agora para vocês. Qual é? Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Qual a primeira instrução de Jesus para esse manual da evangelização? É o conteúdo da missão. O conteúdo da missão. O William Hendricks, comentando esse texto, vai dizer que na casa onde os discípulos de Jesus estavam, Jesus lhes dá a chave que abre o entendimento das Escrituras. É como se tivesse oculto, fechado ainda, mas Jesus abre o entendimento deles, e a partir dessa abertura de entendimento, eles agora compreendem o conteúdo da missão. E a partir dali, Jesus começa a explicar esse conteúdo detalhadamente. E ele fala, Jesus falando com eles: olha, eu precisava passar pelo que passei. As Escrituras falam sobre isso. E olha como é interessante. Esse não é um tema novo para aqueles discípulos e para os judeus, porque o Antigo Testamento falava já sobre isso. Um texto muito conhecido, Gênesis 3,15. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que o texto vai dizer. O contexto aqui é a queda do homem. Aquele casal é enganado, comem do fruto proibido. Jesus vai ao encontro daquele casal. Eles estão escondidos e pergunta: por que vocês estão escondidos? Porque nós estávamos nus. Quem foi que lhes fizeram conhecer que estavam nus? E aí tem aquele diálogo ali. E o texto vai dizer o seguinte: porém, Deus falando agora para a mulher, né? Para a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto está dizendo sobre Jesus, o descendente da mulher, o segundo Adão, aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. Em outras palavras, como diz lá em Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, olha o que o texto vai dizer. Colossenses capítulo 2, 13 a 15. Pisar na cabeça da serpente tem a ver isso aqui, ó. Olha o que vai dizer o texto. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente,
escravizando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É o cancelamento da dívida. Porque quando o pecado entra no mundo, o representante que era Adão, o pecado entra nele e contamina toda a humanidade. E o salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, existia uma dívida por conta do pecado. Mas em Jesus, essa dívida foi perdoada. Cancelou-se a dívida. Qual que é o conteúdo da missão, segundo Moisés e Paulo? Jesus Cristo, o descendente. Aquele que por sua morte na cruz perdoaria os nossos pecados. Conteúdo da missão. Vamos em mais um outro versículo. Vamos lá em Isaías capítulo 7. Olha como é interessante. O tema sobre Jesus não é novo. Não é novo. Tanto que, Isaías 7,14, tanto que o Antigo Testamento profetizou de forma cristalina sobre Jesus, sobre essa pessoa que viria. De forma cristalina. Os discípulos, os apóstolos, não tinham o Novo Testamento, eles pregavam a partir do Antigo. Quando Jesus abre-lhes o entendimento, é exatamente isso que ele está fazendo. Olha, volta lá ao Antigo e prega sobre mim a partir dali. Olha o que o texto vai dizer lá em Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14, vai detalhar para a gente a profecia sobre o Messias e como ele viria. Olha o texto como vai dizer. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Primeira profecia aqui, a gente está destacando aqui, Jesus viria de uma virgem. E ele veio de uma virgem. Ele veio de uma virgem. E esse Emanuel significa Deus conosco. Olha o que o texto vai dizer, Isaías 9, 6. Vamos passar um pouquinho por Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Também uma profecia sobre Jesus aqui. Por isso que o livro de Isaías é visto como um livro messiânico. É sobre Jesus que Isaías está falando. Sobre Jesus. Capítulo 40, versículo 6. Além do tipo de nascimento, quem ele era, quem ele seria. Agora, Isaías vai trazer a ideia de que alguém viria antes dele para anunciar sobre ele. Olha o que o texto vai dizer. Isaías 40, versículo 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando neles o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é ervas. Não era esse texto. O texto que eu queria trazer era a ideia do voz do que clama no deserto. Isaías falou sobre isso. Tanto que quando a gente vai lá em João capítulo 43, 43:6. 43, é verdade. Eu anotei errado aqui, desculpa, meus irmãos.
Exatamente. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Vamos lá em João 1, capítulo 1. João 1. Versículo 23. Isaías profetizou sobre essa pessoa, sobre alguém que viria antes de Cristo. E o próprio João Batista fala que ele é essa pessoa. Olha o que o texto vai dizer lá. Vamos ler o versículo 22 e o versículo 23 do capítulo 1 de João. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. A resposta de João. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. O conteúdo da missão não é um conteúdo novo, meus irmãos. O Antigo Testamento já falava sobre isso. Vamos lá. Volta lá para Isaías, versículo 33, capítulo 33. Versículo 5 e versículo 6. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça, haverá ao Sião estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Meus irmãos, a salvação é anunciada, é prenunciada. A salvação. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Será que nós, a partir do Antigo Testamento, temos a capacidade de falar sobre Jesus abertamente para aqueles que ainda não conhecem sobre Jesus? Jesus aqui, nesse contexto de Lucas 24, ele abre o entendimento desses discípulos para que eles pudessem falar do Evangelho, entender de fato o conteúdo do Evangelho. Existem vários outros textos, por exemplo, Isaías 53, que vai falar detalhadamente sobre Jesus e como ele morreria e qual era o sentido da morte de Jesus. Em resumo, o que eu quero falar para os irmãos é que evangelizar é entender de forma cristalina o conteúdo da missão e pregar o conteúdo da missão, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A evangelização é cristocêntrica também. Cristocêntrica. Primeira instrução, o conteúdo da missão. É que, pela sua misericórdia e graça, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por pecadores como eu e vocês. Conteúdo da missão. Agora, a segunda instrução está no versículo 47, parte B, que é a geografia da missão. Primeiro o conteúdo, segundo é a geografia. Olha o que o texto vai dizer. Depois, para a remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. O Senhor orienta aqui, instrui os discípulos no trabalho missionário e em sua expansão desse trabalho por todo o mundo. William Hendricks vai dizer que essa proclamação, ainda que deva ter início em Jerusalém, ela tinha que alcançar todas as nações. Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer:
A missão tem que ser feita tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. E é interessante que quando nós fazemos essa análise do cumprimento da missão pelos apóstolos no livro de Atos, nós vamos perceber que do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vai ver que o evangelho se propaga pelas regiões da Judéia, pelas regiões ali de Jerusalém, as coisas vão acontecendo ali, e as regiões vizinhas. Vai ser Jerusalém e Judéia ali, capítulo 7. Já a partir do capítulo 8, que é a perseguição, que houve uma perseguição com relação àqueles que creram em Jesus, o evangelho começa a ser anunciado em Samaria e naquelas regiões circunvizinhas, até o capítulo 12. Do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vamos perceber que o evangelho se propaga para as regiões mais distantes. E esse texto de Atos 1:8, a evangelização tem que ser ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tendo início em Jerusalém, Judéia, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é eu evangelizar Jerusalém, pronto, conquistei toda Jerusalém. Agora eu vou Judéia, toda a Judéia. Depois agora Samaria. Depois Samaria, agora eu vou. Não é isso. Interessante que nós vivemos muito isso aqui. Há poucos dias atrás nós estávamos abrindo a igreja lá em Londres. Mas também estamos abrindo igreja aqui. A geografia da missão, ela é para que todos conheçam do Evangelho. Todos conheçam do Evangelho. E eu queria trazer, meus irmãos, para a nossa vida pessoal. O nosso compromisso da mensagem que foi nos confiada a passar para as demais pessoas. Como é que está a nossa geografia da missão? A nossa vida? Estamos caminhando de acordo com Mateus 28, ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, dependendo da tradução. Em qualquer lugar que eu esteja, eu estou anunciando o Evangelho. Interessante que muitos almejam os trabalhos missionários nos lugares mais distantes do mundo, mas não têm parado para evangelizar as pessoas mais próximas da sua própria convivência. Eu falo por mim, né? Eu já pensei na minha juventude em para outros lugares do mundo. A África, por exemplo, foi um lugar que eu pensei. Só que naquela época eu não evangelizava nem meus vizinhos. Que sentido faz? Que sentido faz eu, Samuel, querer ir para a África, sofrer lá, se eu não estou fazendo o básico aqui? Nenhum. Nesse sentido, eu não estou falando para não ir. Eu estou falando que a mesma vontade, desejo, anseio que devemos ter de falar do Evangelho às pessoas mais distantes, deve ser o mesmo anseio, desejo de falar às pessoas aqui perto. Não perder as oportunidades. Falar para os nossos vizinhos, para os nossos familiares que são próximos da gente. Qual é a geografia da missão? Em qualquer lugar que nós estivermos, devemos pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Eu tenho uma frase para falar para vocês e para que a gente possa refletir. Aonde a nossa voz consegue chegar, consegue ecoar com relação à proclamação do Evangelho? Aonde? Onde? Quem ainda precisa ouvir do Evangelho? No nosso ciclo de amigos, por exemplo. Nós não devemos ser crentes 007, né? Escondido.
Primeira instrução, conteúdo da missão. Segunda instrução, a geografia da missão. Terceira instrução, a identidade. Versículo 48 vai dizer: vós sois testemunhas destas coisas. Essa é a terceira instrução de Jesus aqui. Todos aqueles discípulos, Jesus fala: vós sois minhas testemunhas. Vocês viram e ouviram. Vocês participaram junto comigo. Meus irmãos, uma testemunha é alguém que relata com sinceridade tudo que viu e ouviu. Nesse sentido, nós não somos adeptos a uma religião, mas nós somos testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. E é por isso que nós pregamos e devemos anunciar. Porque talvez a gente possa perguntar: mas calma aí, Samuel, os discípulos viram lá, conviveram com Jesus, o que eu vi? O que eu vi? A gente não estava lá mesmo, mas algumas coisas, tá bom? Primeiro, se nós cremos que a palavra é de Deus, nós cremos que ela é verdade. E se ela é verdade, o que ela contém é verdade também. Então devemos crer porque a palavra é de Deus e é verdade. Segundo, porque o mesmo Evangelho que transformou a vida daqueles discípulos e tornaram eles testemunhas, é o mesmo Evangelho que muda a nossa vida e nos transforma automaticamente em testemunhas. Pessoas que viram e ouviram o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. Jeremias, por exemplo, não podia conter as palavras de Deus. Ele fala lá em Jeremias 20, versículo 9: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado dos meus ossos, já desfaleço de sofrer, eu não posso mais. Quando ele tentava não falar, é aí que piorava. É aí que ele era compelido a falar mais. Uma testemunha não pode se calar, porque ela não vai conseguir se calar. Porque ela vai ser compelida a falar do Evangelho, a falar do que o próprio Cristo fez na sua vida. Testemunha. Pedro aprendeu e com intrepidez respondeu isso aos fariseus. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos nos calar. Cabe a nós, essa missão é nossa. Encarnar a postura de testemunha de Cristo para anunciar sobre Cristo. João, na sua primeira carta, vai falar uma coisa interessante para aqueles irmãos. O que estava acontecendo em João? Aquela igreja estava sofrendo, estava sendo bombardeada por ensinos deturpados do Evangelho. Existiam pessoas que estavam ensinando que Jesus não era humano. Ele parecia ser um ser humano, mas ele não era, porque na visão deles a carne é má, e porque a carne é má, Jesus não poderia vir como carne, como ser humano. E olha interessante o que João vai dizer: o que era desde o princípio, 1 João capítulo 1, versículo 1 a 4, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha como é interessante, João utiliza os sentidos para falar que ele conviveu com Jesus, que ele viu Jesus, que ele abraçou Jesus.
Olha o texto. O que temos ouvido, o que temos visto, eu ouvi, não é um fantasma. Eu ouvi, não é um fantasma. Eu toquei nele, olha o texto. Com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Ou seja, eu toquei em Jesus. Ele não é um espírito, ele não é um fantasma. Ele não parecia ser um ser humano. Ele era um ser humano. Testemunhas. Testemunhas. E ele continua aqui. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, o quê? Mantenhais comunhão conosco. Conhecer a Cristo e ser transformado com Cristo, por Cristo, nos faz ter comunhão com o povo de Deus. Testemunha. Nos faz nos tornarmos testemunhas. Testemunhas. Mas, meus irmãos, nós sabemos que nós somos testemunhas. Quais devem ser as características latentes em nós com respeito a ser uma testemunha de Jesus? Eu separei algumas, tá bom? Primeira característica de alguém que é uma testemunha viva do poder transformador do Evangelho é que ele tem coragem e ousadia. Coragem e ousadia. Nós lemos o texto de Mateus, de Atos capítulo 4, a resposta de Pedro, versículo de 19 a 20, que eu não vou obedecer vocês, porque eu vou obedecer a Deus. Coragem e ousadia. E interessante, se você depois ir lá no texto, você vai perceber que o Sinédrio fala assim, nossa, eles estão com muita intrepidez. Aí a resposta é, nós agora temos certeza que eles conviveram com Jesus. Coragem e ousadia. Tentaram silenciar os apóstolos. Tentaram calar. Tentaram impedir que a mensagem seja e fosse anunciada. Mas porque eles eram testemunhas, eles não se calaram. Eles não se calaram. Eu tenho uma pergunta para nós refletirmos. O que tem acontecido na nossa vida que nos faz nos calar diante da mensagem do Evangelho? O que tem nos impedido de falar? O que tem nos colocado um tampão na nossa boca? O quê? Para não anunciarmos o Evangelho de Cristo. Talvez seja timidez. Talvez seja temor de homens. E se eu falar na minha empresa, Samuel, eu vou ser rechaçado. Se eu falar na minha família, nossa, eu vou ser crucificado vivo. Eu não sou muito daqueles que fica... Eu não gosto muito de estar com as pessoas. Então eu prefiro evitar é bom que eu não falo mais nada. O que tem nos impedido, meus irmãos, de pregar o Evangelho, de ser uma testemunha viva do Senhor Jesus? Talvez você tenha medo, nós tenhamos medo de ser expulso do nosso grupinho de amigos. Acontece isso muito com jovem, com adolescente, né? Tem que seguir as nossas regras aqui para seguir com a gente, porque senão você vai ser excluído. A pressão social gigantesca. Não, eu vou ser taxado de bitolado, de arcaico. Não, eu tenho medo do que as pessoas vão ver se eu realmente abrir meu coração e falar o que eu creio. Meus irmãos, a testemunha viva do Evangelho de Cristo, ele tem coragem e ousadia, independente das circunstâncias, independente de onde esteja. Ele prega o Evangelho, porque ele sabe que aquele
que aquela mensagem é verdade. Que é verdade. Segunda característica dessa testemunha é que ela tem fé. Ela tem coragem e ousadia, mas ela também tem fé. Olha o que vai dizer lá em Atos, capítulo 3. Olha que cena incrível ali. A prisão de Pedro e João, no capítulo 4, foi justamente pelo que eles fizeram em Atos capítulo 4, foi porque eles fizeram em Atos capítulo 3. Né? Versículo 1, a partir do versículo 1, eu não vou ler, só acompanha aí, tá bom? Eles estavam indo para o templo para orar, e aí, enquanto eles iam para um templo, no versículo 2, eles encontram um coxo de nascença. E ali ele estava pedindo esmolas. Pedindo esmolas. E Pedro e João veem aquela cena. E ele estava só querendo a esmola. E tudo bem. O que acontece no versículo 4? O texto vai dizer, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele falou assim, olha para a gente aqui. Acorda, olha aqui para a gente. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Porém Pedro lhe disse, não possuo ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pelo milagre. Eles tiveram fé. Levanta e anda. Não estou dizendo para a gente ficar fazendo isso, tá bom? Estou dizendo que a testemunha de Cristo tem fé no poder de Cristo. E ele entende que talvez nós tenhamos jogado de lado alguém da família. Não, essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa nada mais dá jeito. Mas a verdadeira testemunha, ela crê que o Evangelho transforma. Eu estava entrevistando um casal de jovens, eu não vou lembrar do nome agora, e eles estavam contando um pouco da história deles, e eles falaram o seguinte, pastor, o marido, eu sou a resposta de oração da minha mãe. Só que ela não viu essa transformação. Só que ela orou até o fim da sua vida. Meus irmãos, o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Eu sou a resposta de oração da minha mãe. Quantos aqui não são resposta de oração de alguém? Talvez muitos aqui sejam assim, olha, eu estava dado como perdido, mas eu fui achado. Porque o próprio Cristo me achou. Testemunha, tem fé, crê que Deus transforma, que Deus muda, que Deus cura, que Deus salva. Outra característica, a testemunha, ela tem coerência na evangelização. Primeiro ela vive, mas ela sabe falar do Evangelho. Eu não vou ler também, mas em Atos 8, depois da perseguição, Atos 8 vai relatar sobre uma pessoa chamada Filipe, é um diácono.
e ele foi para Samaria. E lá ele ficou evangelizando em Samaria. E o texto vai dizer que as multidões, versículo 6, as multidões unânimes criam nele. 8:6. Criam nele, atendiam o que ele falava. E ele estava um grande avivamento em Atos 8, em Samaria. A partir do versículo 26, o anjo do Senhor vai direcionar esse Filipe para o deserto. E no deserto ele encontrou um eunuco, que estava adorando lá em Jerusalém, estava lendo o livro de Isaías 53. E Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco falou: não sei se ele fala sobre si mesmo, se ele fala sobre outro. Mas como eu vou entender se não tem ninguém que explique? O texto vai dizer que a partir daquele texto ali, Filipe anuncia-lhe o evangelho. Coerência. A partir do texto, ele evangeliza aquele homem. A pergunta é, eu sei que tem muita gente formada em várias áreas aqui, se especializou em várias áreas, não é isso? Por que nós também não sentamos, analisamos, oramos e separamos os textos para a evangelização? Quem aqui já fez isso? Quem aqui separou vários textos que falam sobre o evangelho para evangelizar? Quem aqui? Misericórdia. Então, qual é a missão de vocês essa semana? Lógico, eu vou facilitar para vocês, que ao final eu vou dar aqui alguns roteiros que podem ajudar vocês. Não são únicos, vocês podem seguir outros caminhos, mas eu vou dar aqui 3 roteiros diferentes, para que vocês possam estudar esses versículos na semana e se preparar para evangelizar. Porque a gente se prepara para tudo, na área profissional. Mas por que não se prepara para evangelizar? Eu era esse jovem. Eu nasci na igreja. Não foi o parto, não foi na igreja, foi no hospital. Mas quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos. Então, assim, eu não tenho nenhum momento da vida que eu tive meus momentos de rebeldia, mas não tive nenhum momento que eu saí da igreja. Mas a minha juventude, minha adolescência e juventude, eu não sabia evangelizar. Ninguém me ensinou. E eu também sou cara de pau e também não fui atrás para aprender, né? E eu fui engolido por um camarada de outra religião. Eu falei assim: Jesus, se eu que entendo que eu estou na verdade, sei que essa é a verdade, não sei falar, imagina, o que eu faço agora? Eu tive que ler, estudar, pesquisar, correr atrás. Então essa semana vocês vão fazer isso, estudar os textos, para saber o que falar, para saber como anunciar. Última característica, está acabando, viu, gente? Eu sei que vocês estão com saudade do pastor Ival, mas é o que tem para hoje, tá bom? Última característica que eu separei aqui foi intencionalidade no fazer. Intencionalidade em evangelizar. Eu saio com isso na cabeça. Eu não vou falar aqui, mas se você for ler o texto, o livro de Atos como um todo, não apenas os apóstolos evangelizavam, mas também as pessoas comuns da igreja que foram alcançadas evangelizavam. Todos evangelizavam, porque eles tinham intencionalidade no fazer. E com quem eles aprenderam? Os apóstolos, por exemplo, com Jesus. João capítulo 4, todo, a cena da mulher samaritana. Se você for ler o texto, você vai perceber que Jesus não necessariamente precisava pegar aquela rota, mas ele pegou aquela rota, porque ele sabia que naquele horário aquela mulher estaria. E por aquela mulher estar ali, ela foi evangelizada pelo próprio Jesus. E a partir dali,
Ela se tornou a primeira missionária mulher a evangelizar a sua cidade. E eles ficaram curiosos para conhecer sobre Jesus, porque aquela mulher anunciou o Evangelho. E no final do capítulo 4 vai dizer: olha, nós não cremos mais porque você falou, mas porque nós vimos. Talvez sejamos instrumentos para evangelizar uma única pessoa, e essa pessoa vai fazer um movimento extraordinário. Testemunha. Quem nós somos? Testemunhas de Jesus. E por último, e não menos importante, primeira instrução, conteúdo da missão, é Jesus e a sua obra, e o perdão de pecados que há no seu sacrifício. Segunda instrução, o quê? A geografia. Terceira instrução, a identidade. Quarta instrução está no versículo 49 aí, vamos ler comigo. Vamos ler todo comigo? 1, 2, 3 e... Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É o modo de evangelizar. Jesus vai deixar claro. O modo que vocês, como testemunhas, evangelizarão é revestidos de poder. A palavra poder aqui tem a ver com uma capacitação dada por Deus para que a testemunha consiga cumprir o chamado de testemunhar. É Deus que nos capacita, nos dá nos reveste desse poder para anunciar o Evangelho. Ou seja, evangelizar não é algo que nós fazemos para o Senhor, mas é algo que Ele faz por meio de nós. Por quê? Porque talvez, e só talvez, nós tenhamos a tendência de nos orgulhar porque estamos fazendo isso. Talvez é isso. Não, você não está vendo como eu faço? Eu evangelizo todo dia. Eu não paro sem evangelizar. Eu sou uma pessoa diferenciada. Sou pessoa acima da média. Não é porque eu faço por fazer, mas porque eu sou revestido dessa capacitação para que o Evangelho seja anunciado. Seja anunciado. Paulo, em 1 carta a Coríntios 9,16, vai afirmar que ele não se gloriava porque pregava o Evangelho, mas ele entendia que sobre ele pesava essa obrigação de falar do Evangelho, de ensinar a palavra. Testemunha tem um caminho: testemunhar, falar, mas falar revestidos de poder que vem do alto. Vamos lá em Atos capítulo 4, finalzinho dele, para eu provar essa tese para vocês. Atos capítulo 4, versículo 31. Olha o que o texto vai dizer: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com o quê? Intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Se você for ver uns versículos antes, eles estavam com medo, mas porque foram revestidos de poder, eles agora estavam intrépidos, com coragem, com ousadia, para anunciar o Evangelho, para falar sobre esse Deus maravilhoso que salva pecador.
Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele destaca que a sua pregação não era por força de persuasão humana. Ele não tinha uma retórica bonita para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para persuadir as pessoas, mas olha como ele vai falar. Mas em demonstração de quê? E de quê? Versículo 5. Para que a vossa fé não... A gente às vezes fica com medo de evangelizar, porque a gente acha que o evangelismo depende da gente, né? Que a conversão do outro depende da gente, né? E se eu não tiver as palavras certas? E se eu não conseguir me fazer ser entendido? Mas, meus irmãos, como diz vários teólogos, né? E até os teólogos de hoje também falam sobre isso, né? O evangelho de Deus não é um gatinho, mas é um leão. É só abrir a jaula e deixa que o Espírito Santo faça o seu trabalho. A gente vai testemunhar, a gente vai proclamar, a gente vai falar sobre esse grande amor. Por isso, meus irmãos, não é por força nem violência, mas pelo Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu queria trazer aqui o que Paulo fala a seu pupilo com relação a pregar a palavra, ensinar a palavra, proclamar essa verdade para as pessoas. Ele fala o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de... Mas de quê? De poder, de amor e de moderação. Olha o poder de novo. A mesma palavra no grego que está lá em Lucas. Mesma palavra. Poder. Por isso que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Por quê? Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A missão não será feita por anjos, mas por meio das nossas vidas. As testemunhas vivas de Jesus Cristo. Que nós possamos cumprir o chamado ao qual Ele nos confiou. Amém? Eu queria mostrar aí, se o pessoal da técnica se puder mostrar, eu preparei 3 tipos, eu preparei um, e eu separei 2 outros tipos de roteiro que já existem, tá bom? Eu acho que é os últimos slides, viu? Eu acho que é o 31, 32, 33, ou 32, 33, 34. Uma coisa desse tipo. Não? É. Você tem... isso aí. Isso. Esse aí é o primeiro roteiro. Até o 6, isso. Como eu vou ver se eu combino com o pessoal da técnica. Eu vou tentar colocar o link lá com esses, tá bom? Para vocês. Primeiro, Gênesis 3, 6 a 17, vai falar sobre a queda do homem. Segundo, Romanos 3, 23, todos os homens pecaram. Terceiro, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. João 3, 3, existe a necessidade do homem em nascer de novo, mas nascer do Espírito. João 14, 6, Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E Romanos 10, 9 a 10, e versículo 13, é crendo em Jesus que nós seremos salvos. O que eu faço na minha Bíblia? Eu não preciso decorar todos os textos, tá bom? Eu vou no texto de Gênesis 3, e aí eu anoto na página o próximo texto. Eu vou no texto de Gênesis, anoto e faço isso em todos, até o final. Eu só preciso decorar um versículo. E depois eu vou explicando os outros. É a minha tática.
Cada um tem a sua, né? Não se intrometam na minha. O segundo roteiro o pessoal chama de a estrada romana. Isso. Boa. São 8. Isso. Romanos 3, 23. Todos os homens pecaram, que é o estado espiritual do homem. Romanos 6, 23, parte A. O salário do pecado é a morte, é a consequência do pecado. Romanos 6, 23, parte B. Em Cristo, Deus nos dá a vida eterna, que esse é o dom de Deus. Romanos 5, 8. A prova do amor de Deus por nós é entregar seu Filho Jesus para morrer por pecadores, né, que é a solução divina para a morte. Romanos 10, 9. A necessidade de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Romanos 10, 13. Invocar tem a ver com apelar, com chamar como testemunha. Assim, Jesus é minha testemunha, que Ele é meu Senhor. Que é invocar o Senhor, né? Aquele que invocar o Senhor será salvo, é chamar como testemunha. Romanos 5:1, em Jesus nos tornamos justos, ou seja, não há mais nenhuma condenação sobre nós. E Romanos 8, 38 e 39, nada vai nos separar do amor de Deus que está com Jesus, ou seja, nós não perderemos a salvação. Depois que salvos uma vez, salvo para sempre. E o último, que essa aí é as 4 leis espirituais, que também é bem utilizado. Deus o ama e tem um plano maravilhoso na sua vida, João 3,16, né? O homem é pecador, Romanos 3,23. Jesus é a única solução para o pecador, João 14,6. E precisamos receber Jesus como o Salvador. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Ok? Qual é o desafio da semana? Você preparar o seu. Você pode usar esse, mas você estuda isso, tá bom? Pode estudar, ler, reler, fazer anotações. E qual é o segundo desafio depois que você fizer tudo isso? Em uma pequena frase, colocar toda a mensagem do Evangelho. Porque aí você vai poder evangelizar as pessoas que estão no sinal, por exemplo. Imagina aquele cara que veio assim, você vai falar sobre Jesus para ele. Como é que você vai falar? Uma frasezinha que contenha a mensagem do Evangelho. Simplificada que seja, mas que tenha a mensagem do Evangelho. Aí o que estamos fazendo? Realmente vivendo pelo poder do Espírito Santo e entendendo que somos testemunhas de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento aqui, tão precioso que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandona, mas quando o Senhor nos salvou, o Senhor nos fez testemunhas vivas do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a sermos fiéis a Ti, a vivermos de forma intencional, a compreendermos que não há outro caminho para nós a não sermos testemunharmos sobre o que o Senhor mesmo tem feito em nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, a sermos produtivos no Seu reino e que nós possamos glorificar ao Senhor com as nossas vidas. É assim que nós choramos, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém.